1 Pedro 4 adiante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. 1 Pedro 4 diz assim: a vida segundo a vontade de Deus. Portanto, aliás, quem já achou grita amém? Amém. Então leamos a palavra do Senhor. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vos deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acho estranho não correrdes como com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfêmias de vós, e blasfemam de vós. Mas hão de dar conta aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o evangelho até os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sedes hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministra segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar, como se a coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem entremete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Pois já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos, ou o poder de Deus, e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus.
Palavra do Senhor, palavra de Jesus, palavra de Deus, revelação do Espírito Santo para cada coração presente aqui nesta noite. Eu entendo, irmãos e irmãs, que cada um de nós que estamos aqui nesta noite viemos para ouvir a voz de Deus. Viemos para ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. E o Senhor vem falar nesta noite através da vida segundo a vontade de Deus. A vida segundo a ordenança de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que o diabo não mandou ninguém vir aqui hoje. Muito pelo contrário. Ele tentou impedir você de vir aqui. Você lutou. Você lutou. E você venceu. Porque você está aqui nesta noite ouvindo a voz de Deus falando com você. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Sabemos, irmãos e irmãs, que cada um de nós que estamos aqui nesta noite somos pecadores, pecadoras. E para falar a verdade, se fosse analisar piamente, nenhum de nós teríamos direito de estarmos aqui nesta noite. Por quê? Talvez a irmã pense assim, mas por quê? Então quer dizer, eu vim para um lugar errado? Não. Você veio para o lugar certo. Porque o teu coração ansiava ouvir a voz de Deus. E você está ouvindo a voz de Deus. Mas eu falei que nós não merecíamos estar aqui. É fato. Porque nós somos pecadores. Mas se nós estamos aqui, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus desceu nesta terra, Ele esteve aqui. Ele foi um homem de carne como nós. Como nós. Um homem de sentimento, homem que sentia dor, homem que chorava, né? Era um homem. Não vou dizer um homem comum, porque aí eu estaria até sendo equivocado, né? Porque Jesus não era um homem comum e continua sendo um homem de poder. E é Ele que está falando conosco aqui nesta noite. Nós sim somos homens comuns. Nós somos homens, mulheres, homens comuns. Mas com um atenuante, que nós somos preciosíssimos para Deus, porque o Senhor Jesus morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. E Ele veio, Jesus Cristo veio, padeceu por nós na carne. Então, Ele sofreu tudo que nós estamos sofrendo hoje, irmãos e irmãs. O Senhor Jesus sofreu. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus sofreu perseguição. O Senhor Jesus sofreu murmuração. O Senhor Jesus sofreu tudo que nós estamos sofrendo hoje, aflições, perseguições. O Senhor Jesus sofreu. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, Ele padeceu tudo que nós padecemos. Mas armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Está vendo? Falta um pouquinho só. Falta um pouquinho só para que nós cessemos deste pecado. Já cessou. O Senhor esteve aqui, já cessou o pecado. Não que o Senhor Jesus estivesse pecando,
Mas ele saiu deste mundo pecador, dessa terra pecadora. Ele está na glória, esperando por cada um de nós. Glória a Jesus. Aleluia. Então nós temos que ter o quê? Nós temos que nos armar também. Armai-vos. Armai-vos também deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne, está falando de Jesus, tá, irmãos? Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Glória a Deus. Jesus. Ele subiu. Ele voltou ao céu. Mas ele está aqui agora. Falando conosco agora. Para que nós venhamos a cessar do nosso pecado. Para que nós venhamos a parar de cometer aquele pecado que o Senhor sempre tem falado para nós, parar de pecar. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, por causa da nossa ignorância, nós não saímos fora do pecado. Nós não deixamos o pecado. E aí nós vamos viver no pecado. Mas na palavra de Deus ela diz, irmãos e irmãs, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus que nos dá a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivai mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quantas que deveriam estar aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não estão. Mas deveriam estar, mas não estão. Por quê? Por quê? Porque não querem viver mais na vontade de Deus. Eles querem viver na concupiscência dos homens, querem viver no mundo, querem viver no pecado, querem viver na vaidade, querem viver fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. É por isso que não estão aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Mas bem-aventurada é você, minha irmã. Bem-aventurado é você, meu irmão, que veio aqui nesta noite para ouvir o Espírito Santo falar em teu coração, em tua vida. O Senhor Jesus pede para que nós saiamos da concupiscência. O Senhor manda nós sair, deixar o pecado de lado e viver somente a vontade de Deus. Está aqui na Bíblia, irmão. Está aqui a palavra de Deus. Mas quanta que se falar do seu pecado, amanhã não vem mais para a igreja, porque o pastor está me perseguindo, porque o pastor só sabe falar da minha televisão, o pastor só sabe falar da minha vaidade, o pastor só sabe falar da minha calça comprida, o pastor só sabe falar do meu cabelo cortado. O pastor só sabe falar da minha idolatria. Glória a Deus. Mas sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ela é bem clara. A palavra de Deus ela é bem clara, que sem a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém, não adianta. Não adianta estarmos na igreja somente com rótulo de crente, somente com rótulo de salvos e salvas, e não viver segundo a vontade de Deus. O fato de nós não acatarmos a ordem do nosso pastor, nós estamos agradando a Deus? O fato de nós não fazermos aquilo que o pastor, aleluia, pede para fazermos, nós estamos agradando a Deus? Estão vivendo na concupiscência dos homens e estão desagradando a Deus porque não estão vivendo a vontade de Deus. Porque está cheio por aí. Está cheio por aí. Irmãos e irmãs, eu não estou falando de placa denominacional. Eu não prego placa denominacional, mas eu prego a santificação
do corpo, da alma e do espírito. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, sede santo em toda a vossa maneira de ser. Sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios. Quem viveu a vontade dos gentios no passado? Levante a mão. E você continua vivendo a vontade dos gentios? Ou você está vivendo a vontade de Deus? Hã? Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borrachices, glutonaria, bebedices e abominável idolatria. Está vendo? Nós éramos tudo assim, irmãos. Né? E vivia na bebedice, né? Vivia no mundo, no pecado, né? Mas se alguém falasse de Deus, nós falávamos, não, eu tenho Deus no meu coração. Ah, eu creio em Deus. Ah, eu sei que Deus é bom. É? Todos nós falávamos isso, porque nós éramos ignorantes. Nós não sabíamos da verdade. Nós não sabíamos que a imagem da televisão é a pior abominação contra Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós não sabíamos, irmãos e irmãs, que o trono do diabo chamado televisão dentro da casa do homem e da mulher é o mundo dentro da sua casa. Glória a Deus, aleluia. É o mundo dentro da sua casa. É o divórcio dentro da tua casa. É a pornografia dentro da tua casa. É a glutonaria dentro da tua casa. É a enxocarrices dentro da tua casa. É a infidelidade conjugal dentro da tua casa. É a droga dentro da tua casa. É a prostituição dentro da tua casa. Mas ainda você acha que aquele aparelho lá não tem perigo nenhum. Que não tem perigo nenhum. Tem sim. Aquele aparelho chamado televisão está levando eles crentes para o inferno. Muitos crentes com a Bíblia embaixo do braço, que se dizem cristãos, estão indo para o inferno com a Bíblia embaixo do braço. Você acredita nisto? Você acredita nisto? Sabe por quê? Porque eles não querem viver segundo a palavra de Deus. Eles não querem viver segundo a ordenança de Deus. Mas eles querem viver somente na concupiscência do homem, que diz a palavra de Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Deus. Pois é. Bastante no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borrachice, glutonaria, bebedices e abominável idolatria. Está aí. A pior idolatria contra Deus, irmãos e irmãs, é a maldita da televisão dentro da tua casa. É a pior idolatria contra Deus. E pode ter certeza, irmã e irmão, que se você tiver o mundo dentro da tua casa, o Senhor terá com você. O Senhor terá um particular com você. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ao invés de você colocar Deus dentro da tua casa, você colocou o mundo dentro da tua casa. E não vá pensar que Deus está lá não. Deus não está lá não. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Glória a Jesus. Agora, ele só vai viver na tua casa. Ele só vai viver com você a partir do momento em que você tirar o mundo de dentro da tua casa. Auricanda, alabaterianda, alabai. Aí sim, Deus vai entrar lá no teu lar, junto da tua família, e vai fazer morada, e vai morar com você. Sabe por quê? Porque é só você e ele que está lá. E acho estranho
E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desfriamento da dissolução e blasfemam de vós. Está vendo? Quantos irmãos falam bobagem de você? Quantos irmãos falam bobagem de você? Porque você é uma serva de Deus. Você é um servo de Deus. E aí ficam de disse-me-disse, né? E de tititi. E falando mal de você. Por quê? Porque você não anda segundo a concupiscência dos homens. Mas você anda segundo a vontade de Deus. Isso que vale para o homem. Isso que é válido para a mulher. Viver na presença do Senhor. Glória a Deus. E eles acham estranho. Elas acham estranho você não cortar o teu cabelo. Elas acham estranho você não pintar o teu cabelo. Glória a Jesus. Aleluia. Elas acham estranho também você não ver a novelinha. Aleluia, glória a Deus. Eles acham estranho você não assistir um futebolzinho. Glória a Deus, Jesus. Eles acham estranho você andar como um servo de Deus. Não andar de bermuda, não andar de calção, não andar sem camisa. Eles acham estranho. Sabe por quê? Porque você não vive a concupiscência do homem, mas você vive a vontade de Deus. Glória a Deus. Você faz a vontade de Deus. É por isso que eles acham estranho não correr com ele no mesmo desfriamento. Eles só vivem correndo, irmãos. Só vivem correndo para lá e para cá, para lá e para cá, em busca de drogas, né? Aleluia. Em busca de prazeres da carne. E nós não, né? Nós corremos para a presença do Senhor. Nós vivemos na presença do Senhor e corremos para a presença do Senhor, porque nós sabemos que nós estando na presença do Senhor, o Senhor vai falar tremendamente conosco, assim como Ele está falando agora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas hão de dar conta aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quem que é Glória este? a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem que é este? Quem que é este? Deixa eu ler novamente. Mas hão de dar conta aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Glória a Jesus. Eu falei dele no começo. Cristo padeceu por nós na carne, tá vendo? Então ele vai julgar os vivos e os mortos. Aleluia. E ele já está preparado. Glória a Deus. Ele só está esperando o Pai falar: filho, vai buscar a minha igreja. Glória a Jesus. Filho, vai buscar o meu povo. Glória a Deus. Aleluia. Mas não é qualquer povo que vai subir com ele. Aleluia. Não é qualquer não é qualquer uma que vai subir com ele. Mas é somente aquele homem, somente aquela mulher que abdicou do mundo, do pecado, da vaidade, das músicas profanas e mundanas, da maldita da televisão. De novo televisão? É maldita da televisão. Glória a Deus. Aí este povo sim vai morar com Jesus. Aleluia. Este povo vai morar com Jesus, porque eles vivem Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eles vivem com Jesus. Eles vivem Jesus 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque eles vivem segundo a vontade de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pois é. Glória a Jesus. Pois é por isso que foi pregado o evangelho até os mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo? Por isso que foi pregado o evangelho até os mortos. O Senhor Jesus, irmãos e irmãs, pregou até para os mortos, para que naquele dia aquela pessoa que estava morta não chega até Jesus e fala para Jesus: mas Senhor, o Senhor não pregou essa palavra para mim. Glória a Jesus. Tá vendo? Aleluia, Senhor. O Senhor não pregou essa palavra. O Senhor não pregou, Senhor, que a maldita da televisão tem destruído lares, tem destruído casamentos.
Mas daí ele vai falar, ele vai mostrar lá em 1 Pedro 4, versículo 6, que por isso foi pregado o evangelho até os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Está vendo, irmão? Nós não podemos viver na carne, mas nós temos que viver segundo Deus em espírito. Porque aquele homem, aquela mulher que vive no espírito, ele é diferente, ela é diferente. Quando ele abre sua boca, quando ela abre sua boca, não saem palavras torpes da sua boca, mas sai somente palavras de edificação. Sai somente palavras de poder, palavras de salvação. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãs? Porque este homem, esta mulher, aleluia, Jesus, é dotado do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não vive mais na carne, mas vive segundo o Espírito de Deus. Se vive segundo o Espírito de Deus, ele fala somente de Deus. Ela fala somente de Deus, porque vive pelo Espírito de Deus. Por isso que vive, ó. Pois é por isso que foi pregado o evangelho até os mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Glória a Jesus. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios. Aleluia. Sede sóbrias. Vigiai. Orai. Para que Deus venha nos alumiar. Nos iluminar. Para que nós não venhamos a pecar contra Deus. Para que nós não venhamos a pecar contra o Espírito Santo, mas que nós venhamos a viver em jejum, oração, em vigilância, em santificação. Porque os falsos profetas estão por aí, irmão, mentindo para o povo. Os falsos profetas estão aí falando que não faz mal você cortar o seu cabelo. Minha irmã, o homem tem que cortar o cabelo. O homem tem que viver na aparência como um servo de Deus. Mas o mundo está desse jeito. O homem está deixando o cabelo crescer e a mulherada está cortando o cabelo. Que lástima. Mas é o tempo do fim. O próprio Jesus diz aqui, ó, está próximo ao fim de todas as coisas. Estamos no tempo do fim. Né? Homens que outrora pregavam o verdadeiro evangelho. Homens que outrora pregavam contra o mundo, contra o pecado, contra a vaidade. Homens... Em tese, homens de Deus pregavam contra o divórcio e hoje estão divorciados e casados de novo. Será que a palavra de Deus mudou? Será que a palavra de Deus mudou? A palavra de Deus não mudou e não mudará, porque ela é fiel e verdadeira. Mudou sim. Mudou o coração do homem para o mal. Mudou o coração da mulher para o mal. Porque aquilo que era pecado para muitos e para muitas não é pecado mais. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que naquele dia muitos serão chamados. Chamados, todos nós que estamos aqui somos. Todos nós que estamos aqui nesta noite somos chamados. Então muitos, naquele dia muitos serão chamados e poucos escolhidos. Aí é diferente, tá vendo? Tá vendo a diferença? Muitos são chamados, poucos escolhidos, poucas escolhidas. Quem são esses poucos? Quem são essas poucas? Aqueles e aquelas que vivem a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Que vive a doutrina. Que vive a palavra de Deus. Glória a Deus. Que se não pode isso, não pode aquilo, não faça. Porque senão você vai estar desagradando a Deus. E você vai estar em pecado contra Deus. E pecado não vai entrar no céu. Glória a Jesus. Tem antes de tudo ardente amor um para com os outros. E aí complicou tudo, né, irmãos? Glória a Deus. Aí complicou tudo, né, irmãs?
Porque dentro da igreja teria que ser, que nem aquela palavra de Deus diz lá em Salmo 136, ó, quão bom e quão suave é que todos vivessem em união, mas não é isso que estamos vendo no dia de hoje. Estamos vendo disputas dentro da igreja. Estamos vendo disputas de louvor, disputas para ver quem prega mais bonito, disputa para quem anda com o paletó mais bonito, né, irmão de seu? Para ver quem está com o vestido mais bonito. É isso que está acontecendo, irmãos. Então isso aí não é união. Aleluia, glória a Deus. Não é. Mas eles acham que é. Mas não é. Tende de tudo, tende antes de tudo ardente amor um para com os outros. Que amor é este, irmão? Que amor é esse de você ficar falando da tua irmã? Que amor é esse, irmão, de você estar falando do teu irmão? Que amor é esse de você estar falando mal do teu pastor, da tua igreja, do teu ministério? Esse amor? Que amor é este? Não é esse amor que Jesus está mencionando na sua palavra nesta noite. União. Ele está vivendo na união, na unhada. Não é união. Os crentes de hoje em dia estão vivendo na união. Só dando unhada no outro. Não estão vivendo na união. Mas o Senhor manda nós vivermos em união. O Senhor fala na sua palavra, ó, quão bom e quão suave é que vivamos em união. Glória a Deus, aleluia. E olha, irmão, que coisa tremenda a palavra de Deus. Que o amor um pelos outros cobre uma multidão de pecados. Que coisa tremenda, irmãos. O amor, ele cobre multidões de pecado. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração. Porque não adianta você fazer e depois ficar tocando trombeta por aí. Então nem faça. Nem faça. Vai fazer o bem? Que a tua mão esquerda não veja o que a tua direita faz. E não fica trocando trombeta. Aleluia, Jesus. Não fique trocando trombeta. Seja hospitaleiro uns para com o outro, mas sem murmurações. Sem de tititi. Sem disse-me-disse. A isso agrada a Deus. Serviu uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Glória a Jesus. Como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Dons na igreja todo mundo tem. Muitos acham, mas Deus não me deu dom. Deus te deu dom, sim. Deus te deu. De repente você que não está usando o teu dom que Deus te deu. Ah, mas eu não sei cantar. Deus te deu o dom de orar. Por que você não está orando? Ah, mas eu não sei orar, eu sei cantar. Então por que você não está cantando? Enfim, irmãos. Mas até na pregação está virando competição. Para ver quem que prega melhor. Irmão, não existe pregar melhor, irmãos. Não adianta você ter teologia, filosofia, hermenêutica. Não adianta você estudar na melhor faculdade. Não adianta você ter o melhor nível superior e não ter o Espírito Santo de Deus para falar da obra de Deus e da palavra de Deus. Não adianta, irmão. Não adianta. Porque lá no céu não vai entrar diploma universitário. Lá vai entrar somente um povo especial. Um povo que vive a verdade da palavra de Deus. Um povo que abdicou do mundo e do pecado. Este povo sim vai herdar a vida eterna com Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, aliás, se alguém fala, veja bem, se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força de Deus, que Deus te dá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitos querem ser ministros, muitas querem ser ministras, e muitos estão ministrando para o seu ego, somente tempos isolados da palavra de Deus. Porque ele não pode pregar contra o pecado, porque ele vive no pecado.
Ela não pode pregar contra o pecado porque ela vive no pecado. Somente prega textos isolados da palavra de Deus. Aquele texto que lhe convém, né? Irmão, está cheio de falsos pastores por aí fazendo isso. Está cheio de falsos mestres fazendo isto. Porque eles deixaram, aleluia, Jesus. Eles estão vivendo segundo a sua própria concupiscência. Eles não estão vivendo mais a vontade de Deus que está falando palavra, que está falando conosco nesta noite. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus te dá. Para que em tudo Deus seja glorificado. Por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muitos pregam no dia de hoje e fazem o fogo cair, e pulam, e zapateiam, né? e viram piroleta, e pulam com o pé só, e a igreja fica, nem pisca, pensando que aquilo é o poder de Deus. É nada! É nada! É meninice na obra de Deus! É escândalo na obra de Deus! Porque o Senhor Jesus diz na sua palavra, lá em Jeremias 48, versículo 10, ai daquele que faz a minha obra fraudulentamente. Diz a palavra de Deus também, ai daqueles, porque vem o escândalo. Ai daquelas por quem vem o escândalo. E acho que está bonito. Estão abafando, estão apavorando a igreja. E pula, e sapateia, e fecha o olho. E gesticula daqui, gesticula dali. Pensando que a igreja pensa que é o poder de Deus. A igreja pensa que é a graça de Deus. Mas isso não é graça de Deus coisa nenhuma. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que diminuir a cada dia que passa dentro da igreja. Nós temos que diminuir, principalmente quando nós assumimos o altar santo do Senhor. Que não seja nós falando, mas que seja assim o Espírito Santo falando na boca do profeta. Glória a Deus! Quantos que querem aparecer na igreja e estão deixando Jesus lá no chão? Vão dar conta naquele dia, irmãos. Vão dar conta naquele dia, irmã. Porque estão escandalizando a obra de Deus. Estão escandalizando, estão de meninice. Barulho não significa poder de Deus. Barulho não significa Pentecoste. Não. Eu não estou falando de outras igrejas. Eu estou falando da igreja pentecostal Deus e Amor. Igreja pentecostal Deus e Amor, onde está havendo muita meninice, mas Deus também está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. Porque aqueles que vivem desordenadamente dentro da igreja do Senhor, o próprio Senhor Jesus está tomando as providências. O Senhor quer que nós vivamos a verdade. O Senhor quer que nós preguemos a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. O Senhor não quer que nós vivemos enganando uns aos outros, irmãos. Porque barulho não significa nada. Barulho é barulho. Unção de Deus é unção de Deus. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para tentar como se as coisas estranhas vos acontecessem. Não estranha, irmã. Por que você já está murmurando da tua luta? Você já está murmurando da tua luta? Pare de murmurar. Pare de murmurar. Só busque mais a Deus. Não é para você estranhar as ardentes provas que vem sobre vós. E vem mais, tá? E vem mais prova, tá? Sobre vós. Para vos tentar, como se as coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos. Mas alegrai-vos do fato de ser participante das aflições de Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus foi
menor que Jesus? Não. Mas o Senhor Jesus diz na sua palavra: no mundo tereis aflições. Glória a Deus. Eu venci. Ele diz: eu venci. E vós vencereis também. Glória a Deus. Então não estranhei as ardentes provas que vêm sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecer. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos regozijeis e alegreis. Glória a Deus. Que coisa tremenda essa palavra. Aleluia, Senhor. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Está vendo? Sobre vós. Sobre você, irmãs. Sobre vocês, irmãs. Sobre vocês, irmãos. Repousa o Espírito da glória e de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! É, coisa tremenda. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Está vendo? Se mete nas coisas alheias, pega as coisas alheias, empresta e não devolve. É, irmão, tá cheio de crente aqui. E emprestar dinheiro então nem se fala. Glória a Jesus. Você empresta dinheiro para o ímpio chega lá, está aqui o teu dinheiro. Empresta para o crente, você perdeu a amizade do crente. Empresta para crente, você perdeu a amizade da crente. Por valor simbólico. Então, a palavra de Deus, ela não mente, irmãos. A palavra de Deus não mente. E daí, acha que crente velhaco vai subir no céu. Acha que crente velhaca vai subir no céu. Vai nada. Vai nada. A palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que tudo que nós plantarmos, certamente nós colheremos. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Quantos que estão na igreja? Quantos que estão na igreja têm vergonha de ser chamado de crente? Tem vergonha de falar que eu sou crente? Ela tem vergonha de andar com a Bíblia? Vem para a igreja e nem a Bíblia traz. Porque tem vergonha de alguém dizer que ela é crente. Ele também vem para a igreja e não traz a Bíblia. Porque tem vergonha de que as pessoas falem que ele é crente. Glória a Jesus. Aleluia. E como é que fica? O Senhor Jesus vai ter vergonha de você naquele dia, irmã. O Senhor Jesus se envergonhará de você naquele dia, irmão. Porque você tem vergonha dele. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócio alheio. Entretanto, se padece como cristão, irmão, dê glória. Está padecendo pelo fato de você ser crente? Alguém fica chamando de você crentinha? Alguém fica chamando você de crentinho? Dê glória a Deus por isso, porque você não pertence ao mundo, mas você pertence a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por este nome, nome de crentinha, nome de crentinho. Glorifique a Deus por este nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pois já tende, pois já é tempo. Ó, irmão, presta atenção nessa palavra. Pois já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Já começou, tá? Aqui no bairro São Brás já começou, tá?
Pois já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Aqui no São Brás já começou. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Quem entendeu? Quem entendeu? Quem está entendendo, grita amém. Amém. Pois já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, igreja, nós que estamos aqui hoje, se começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual é o fim deles? Vão para o céu com Jesus? Vão para o céu com Jesus as desobedientes? Que deveriam estar no culto de doutrina e não estão? Os desobedientes que deveriam estar no culto de doutrina e não estão, vão para o céu? Não. Então já começou o julgamento para eles. Já começou o julgamento para elas dentro da casa de Deus. E se é com dificuldade que o justo se salva, está vendo, irmão? Que é com dificuldade que nós vamos ser salvos? Porque não é na moleza, não, como muitos acham. Como não é na moleza, como muitas acham, que pode dar de qualquer jeito, que Deus é amor, que Ele vai levar de qualquer jeito. Não vai, tá vendo? Está aqui, ó, na palavra de Deus que eu acabei de ler. Se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Quem entendeu? Mais uma vez. E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Irmãos, a palavra de Deus não é brincadeira, não. A palavra de Deus é séria. Tem muito brincando de ser crente, tem muito brincando de ser crente, mas não, a palavra de Deus não é brincadeira, não. Glória a Deus, aleluia. Se está brincando de ser crente, pare de brincar de ser crente. Seja verdadeiro adorador, verdadeira adoradora do Senhor. Porque crente por crente, até o diabo é. E ele crê que até estremece, segundo diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Fazendo o bem. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Não vivemos segundo a concupiscência da nossa carne, porque a nossa carne, a vontade dela é pecar. Nós temos que fugir do pecado, nós temos que fugir das aparências do mal e viver somente a vontade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo.